E agora você vai perceber nesse texto, nesses versos, que o profeta fala palavras duras ao povo de Israel. Mas as palavras difíceis de ouvir, na verdade, são palavras também de amor. Quando a gente lê com este entendimento. Por quê? Porque quando um pai corrige o filho, é porque ele o ama, é porque ele deseja que aquele filho siga no caminho correto. É isso que Deus está fazendo com o povo de Israel, e é isso que, sempre que nós lemos a palavra, que nós somos confrontados com a palavra de Deus, é isso que Ele faz ao nosso coração. Gosto da citação de um ditado do Agostinho de Hipona, um servo do Senhor, que diz ao Senhor, né? Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Nada melhor do que ser ferido pela palavra do Senhor. Diz também, aí diz a palavra em 2 Coríntios 7, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. O ruim mesmo é a tristeza do mundo, que aí gera perdição, gera morte. Portanto, se for necessário que a gente seja confrontado pela palavra, né, eu estou disposto a ser confrontado e até mesmo, talvez, a ser ferido pela palavra, para que a gente seja curado por essa palavra que fere e cura ao mesmo tempo, né? Vamos ler o texto. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a correção, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e efa pequeno que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás azeitonas, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observa os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós a vergonha do meu povo. Amém? É difícil falar amém, né, para uma palavra dessa, mas amém porque é a palavra do Senhor. Pergunto para você, antes da gente meditar diretamente nessa palavra, que vida que eu levo? Que vida que você leva? Posso dizer da seguinte maneira: você leva uma vida cheia ou uma vida vazia? Né? Talvez você já tenha dito isso sobre alguém. Fulano de tal vive uma vida vazia. Aqui nós vemos até ricos, né? Então você pode até dizer assim: fulano de tal é rico, mas a vida dele é vazia, né? Espero que ninguém diga isso sobre mim, nem sobre você. Mas eu pergunto para você, para que você faça esse diagnóstico, como se a Bíblia fosse um espelho que nos confronta, nos mostra quem de fato nós somos. Falando em cheio e vazio, tem aquela história, né, do otimista e do pessimista. Já ouviu falar dessa história? Que eles dois olham para um copo que está na metade, e aí o otimista fala: o copo está meio cheio, e o pessimista: o copo está meio vazio. Aí, antes de perguntar para você se você é otimista, se é o pessimista, eu diria assim: talvez depende, né? Depende do dia, depende da condição. Mas, irmãos, a fé não é nem otimismo nem pessimismo. A fé não é simplesmente achar que vai dar tudo certo, não. E também não é aquele pessimismo de que nada importa, tudo vai dar errado. A fé é uma maneira de enxergar a vida com outros olhos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova de coisas que não se veem. É mais do que enxergar o copo meio cheio, é entender que o Senhor está acima de todas as coisas. E este Senhor, dono da nossa fé, que deve ser, aliás, é quem nos chama a enxergar a nossa vida, fazer um diagnóstico. Portanto, a palavra de hoje, eu diria assim, o nome que eu dei a ela é uma vida vazia, mas é para que a gente não viva essa vida vazia. Eu começo do começo do texto aqui, fala que a voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá teu nome. Uma vida vazia é aquela que vive sem ver e sem ouvir. Aqui está dizendo que Deus está falando, e também está dizendo que o sábio vai ver o nome do Senhor. Irmãos,
essa ideia da voz do Senhor falar e dele não ser ouvido é muito recorrente nas Escrituras, infelizmente. O profeta Isaías fala da voz que clama no deserto. Por que que clama no deserto? E esta palavra do profeta Isaías foi usada para João Batista, quando pregou o Evangelho, né, quando começou a conclamar a chegada de Jesus. Por que que a voz do Senhor estava clamando no deserto? Por quê? Porque Deus já não tinha mais espaço e não era ouvido entre o povo de Israel. Por isso que a voz clamava no deserto. O povo de Israel já não ouvia mais a Deus. Aí levanta um homem como João Batista, morando no deserto, um homem errante, um homem diferente, para pregar lá no deserto. Porque lá no templo em Jerusalém não tinha mais a voz do Senhor, pregação da palavra do Senhor. Mas o Novo Testamento também termina em uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, em que a gente lê aquele texto que nós achamos tão bonito, que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se abrir entrarei e cearei com ele. E a gente pensa assim, esta palavra é para quem não é convertido, essa palavra é de evangelismo, é verdade, é de evangelismo, mas ali Jesus está falando para uma igreja. Irmãos, olha isso, é como se a porta daquela igreja estivesse fechada e Jesus estivesse lá fora da igreja batendo: eis que estou à porta e bato. Percebe? A voz do Senhor, por vezes, não é ouvida, por vezes, nem pelo povo de Israel e nem pela igreja. Eu pergunto para você, a voz do Senhor é ouvida na sua vida? Como que eu sei que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Será que tem uma voz específica, né? Eu nunca ouvi a voz do Senhor audível, mas eu imagino que é uma voz grave, né? Como diz o apóstolo João, voz como de um trovão. Eu imagino que seja isso. Mas ouvir a voz de Deus não é isso, tá? Ouvir audível é discernir o que o Senhor quer para nós. E como que eu sei? Você já se perguntou assim? Como que eu sei que eu estou ouvindo a voz do Senhor? É simples. A voz do Senhor está sendo ouvida por você se você obedece ao Senhor. É isso. Quem ouve, obedece. E aí eu vejo aqui que obedecer é qualidade de quem é sábio. Diz que o sábio verá o teu nome. O sábio saberá, né? Nesse sentido, ele entende, ele pondera o que vai acontecer. Depois, tudo aquilo que o profeta fala da destruição, ele é precedido, ou seja, vem antes a ideia de um sábio que consegue entender, ponderar e ouvir a voz do Senhor. O sábio vai entender, o sábio vai ver o nome do Senhor. Aquela ideia, ele vai fugir do que faz mal, vai fugir do castigo. Ouvir a sabedoria de Deus, irmãos, é o que nos livra de muito perigo e muitos castigos. Tanto é que muita coisa que a gente já passou na vida foi porque a gente não ouviu a voz do Senhor, não é verdade? Como diz a mãe da gente, né? Falta de conselho não foi. Talvez você já tenha ouvido essa história, você mãe já falou para o filho. Falta de conselho não foi, meu filho. Porque nós não ouvimos o conselho. E quando é da mãe, já é ruim. Imagina você não ouvir a voz do Senhor, irmãos, né? Aquele que é sábio. Portanto, obedecer é uma qualidade do sábio. Obedecer a Deus também, creio eu, que é uma dádiva. Você não obedece como se estivesse fazendo um favor para Deus. Olha, Deus, o que eu fiz para o Senhor? Não, você obedece porque é graça de Deus ouvir a voz dEle. O sábio, ele ouve, o sábio, ele entende. Mas quem que dá sabedoria ao sábio, irmãos? É o próprio Senhor. Se você está obedecendo ao Senhor, até a obediência é graça de Deus na sua vida. Então, eu comecei falando da parte boa do sábio, né? Mas estamos pensando numa vida vazia. O que é a vida vazia? É aquele que não ouve, aquele que não entende, que não enxerga aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ver e ouvir, então, é necessário. Quantos têm olhos, né? Mas não conseguem enxergar, tal como os ídolos do Salmo 115. Têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E aí, esse salmo diz assim: tornem-se iguais a eles os que o adoram. Então, muitos têm olhos, mas não estão enxergando. Muitos têm ouvidos, mas não estão ouvindo. A Bíblia várias vezes nos chama a não agir como essas pessoas, como gente que não consegue enxergar. Por exemplo, lá em Efésios 5 é dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E está falando para crente, e Cristo te esclarecerá. Gente que está vivendo dormente, é como se tivesse morto espiritualmente, mas está dormindo. 1 Tessalonicenses 5 fala que nós não somos como aqueles que andam em trevas, para não entendermos a vontade do Senhor. Percebe?
é possível. É por isso que a Bíblia traz esses conselhos, porque é possível eu e você vivermos como cegos, como gente que não se atenta à palavra do Senhor. Portanto, não viva uma vida vazia, viva uma vida cheia da sabedoria do Senhor. Porque Deus dá graça àquele que deseja ser sábio. E isso não tem a ver com a sua escolaridade. Talvez falo sabedoria, você pensa assim, tá, mas eu não fiz um grande curso, eu não sou doutor em nada. Não, mas não é isso, irmãos. A palavra diz que o Senhor, Ele ri da sabedoria deste mundo, Ele confunde a sabedoria deste mundo. Nada contra você estudar também, não é isso. Mas não é a mesma coisa. A sabedoria do Senhor é daquele que tem um coração que ama e que deseja obedecer ao Senhor, que pondera aquilo que é a vontade do Senhor. Quanto eu já aprendi, irmãos, em ouvir de pessoas que não tinham um grande estudo, mas que liam a palavra, que amavam o Senhor, quantos conselhos, quanta riqueza eu obtive em sentar com gente que não tinha grandes diplomas, mas que tinha uma vida aos pés do Senhor. Isso é sabedoria, isso é sabedoria. Isso é não ter uma vida vazia. A segunda coisa dessa vida vazia, que aí nós temos que levar para o outro lado, né? São as falsas riquezas. Olha o que diz a partir do verso 10. Será que há tesouro na casa da impiedade? Ele vai fazer uma lista, eu vou ler aqui, os irmãos só relembrarem, mas é uma lista de coisas e depois do próprio caráter dessas pessoas. Ó, a primeira coisa, das coisas, né? Tesouros da impiedade. A outra coisa, medida escassa, numa tradução mais nova, medida falsificada, balança falsa e bolsa de pesos enganosos. O que é isso, gente? Naquela época, como que se media? Não tinha nada digital, obviamente, né? Então você tinha uma balança e você tinha uma espécie de talvez fosse um saquinho com peso ou algo do tipo, que dava um peso ideal, né? E fosse, vamos pensar aqui, um que fosse 1 quilo, outro que fosse 5 quilos, 10 quilos. Por quê? Porque aí você poderia medir a comida ou o que os outros iam comprar por aquele peso. Era assim que se pesavam as coisas. E aí o camarada ia lá e fazia com que aquele negócio pesasse menos. O que estava para pesar 1 quilo, pesava 800 gramas, ou algo do tipo. Entende? Isso é a balança falsa, o peso falsificado. Porque aí ele está enganando o outro, está ganhando riquezas de fato, mas falsas. Ainda esse texto aqui vai falar de qualidades desses próprios falsos, vamos dizer assim. Eles são cheios de violência, falam a mentira e têm boca enganosa. Olha só, que palavra terrível para não ser falada para nós, né? O que eu aprendo aqui com essas falsas riquezas? Toda prosperidade sem Deus é pobreza. Toda prosperidade sem Deus é pobreza. Aqui, novamente, diz tesouros, sim, tesouros, mas da impiedade. Cheios, mas de violência. Está vendo? Ele faz como se fosse esse contraste, né? Cheio do quê? De vazio, de algo que não vale. Tesouros, mas tesouros ímpios. Toda prosperidade sem Deus é pobreza, gente. Então, é claro que devemos trabalhar, devemos prosperar, devemos, se for necessário, estudar, sim. Mas não é isso que preenche o coração. Não é isso que faz com que a gente seja rico diante de Deus. Paulo, o apóstolo, aquele homem que foi preso, muitas vezes esquecido, até pelas igrejas que ele pregou, ele escreve a Timóteo dizendo assim: tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Pergunto para você tem o que comer? Eu tenho até demais, né? Até sobra. A minha cinta sabe disso, de vez em quando ela ganha um furo a mais até. Você tem o que vestir? Tem, né? Então, a pergunta é, será que eu estou contente com isso? Nada contra que você tenha bastante o que comer e bastante o que vestir, mas essa prosperidade tem que ser com Deus, tem que ser em gratidão, em justiça, do jeito correto. Outra coisa que eu percebo é que toda maldade externa demonstra o que a gente leva no coração. Por quê? Está falando sobre esses ímpios, poderosos, ricos que fazem mal aos outros, e ele vai falar de como eles são. Novamente, leia de novo, são cheios de violência, têm a boca enganosa, falam mentiras. O que o profeta está falando aqui? Que o que eu faço testifica de quem eu sou. Isso está conectado ao que Jesus fala da árvore. Você lembra da árvore? Fala assim,
Não há árvore boa que dá mau fruto, e não há árvore má que dá bom fruto, porque pelos frutos vocês conhecerão. Às vezes nós criamos, irmãos, uma espécie de desculpa para nós mesmos, para dizer que nós somos bons, ou até mesmo para não se arrepender diante do Senhor. Fiz sim, estou errado, mas lá no fundo eu fiz de uma maneira boa. Não, irmãos, aqui o profeta está nos ensinando que toda ação externa testifica, sabe do quê? Do nosso coração. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua ação externa, por assim dizer? Ou como tem sido o modo como você tem lidado? Por exemplo, como você tem tratado os outros? Como você tem tratado a sua vida com Deus? Isso tudo está testificando do que você leva no coração. Porque a gente não consegue, vamos dizer assim, desalinhar a nossa vida das nossas vontades. O que você mais busca? O que você pensa quando você acorda? Isso testifica de quem eu sou e de quem você é. Eu me lembro de ter lido uma certa vez o que é chamado a oração do narcisista. Sabe que o narcisista é aquele conceito daquela pessoa extremamente egoísta, até com certos problemas, vamos dizer assim, né? A oração do narcisista é a seguinte, ele diz a seguinte coisa, falando, por exemplo, sobre algo de errado, né? Aquilo nunca aconteceu. Se aconteceu, nem foi tão mal assim. E se foi, também não é para tanto. E se é, não é culpa minha. E se for, não foi minha intenção. E se foi porque você mereceu. Olha isso. Sabe por que eu leio essa oração do narcisista? Porque às vezes eu e você somos assim. Não foi minha intenção, não foi minha culpa. Mas Jesus está falando que o fruto testifica do que é a árvore. Percebe? Então, se eu fiz a minha ação externa, como diz aqui o tesouro da impiedade e tantas outras coisas, estavam testificando que esses homens eram errados sim. Portanto, o que eu faço, a obra das minhas mãos, testifica de quem eu sou. Por isso, irmãos, eu tenho que me arrepender da minha vida, daquilo que eu tenho feito de errado, para que o Senhor me purifique, para que eu possa ser usado por Deus, para que a minha vida seja cheia da graça e do amor de Deus, e não uma vida vazia. Outra coisa que eu aprendo aqui, que tudo que eu ajunto diante de Deus é falso. Falsa riqueza, falsa alegria, falsa esperança. Até as minhas obras de justiça, diz o profeta Isaías, que elas não compram a Deus, elas não são suficientes, né? Essa é a questão, são como um trapo de imundícia. Paulo fala para Timóteo, exortar os ricos, fala aos ricos deste mundo, que não ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas. Olha que coisa interessante, como tem gente colocando a esperança na certeza da riqueza, né? Não, eu posso, eu compro, eu faço, eu vou ter, por exemplo, vou ter saúde para sempre, porque eu tenho dinheiro para pagar o tratamento. Não, é uma incerteza das riquezas. Então, tudo aquilo que eu ajunto distante de Deus é falso. Agora, o contrário também é verdadeiro, irmãos, pela graça de Deus. Tudo aquilo que eu ajunto em Deus, que eu construo em Deus, é verdadeiro. E aí eu digo para você não viver uma vida vazia, ajunte riquezas verdadeiras. O que são riquezas verdadeiras? Justiça, caráter, verdade, verdadeiras amizades, um coração puro. E isso depende de mim, depende de você. É claro que eu posso olhar para o outro, exortar o outro, sim. Posso achar que alguém está errado, mas para que eu não seja como eu li aquela oração, vai depender de mim, do meu coração. Quem sabe eu preciso purificar o meu coração, quem sabe eu preciso buscar ao Senhor Jesus, mas eu preciso começar a juntar verdadeiras riquezas. Se é alguém justo, se é alguém de caráter, se é alguém verdadeiro, honesto, isso faz parte de uma vida verdadeira, de uma vida cheia, como eu estou dizendo aqui. Temos um outro exemplo nas Escrituras, o do jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? Ele chega até Jesus e ele é um jovem rico. Ele além de ser uma pessoa abastada, ele é alguém que está cumprindo a lei de Deus. Porque ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala vários mandamentos para ele. Ele diz assim, eu tenho feito desde a minha infância. Você pensa, rapaz, que homem abençoado.
E eu gosto de brincar, né? Rapaz, um cara desse na igreja, que benção, hein? Cumpre tudo certinho. Talvez um grande discípulo de Jesus. Não, esse aqui uma pessoa que obedece os mandamentos. Aí Jesus fala para o jovem assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. E aí você vem, você vai ter sim uma recompensa celestial, um tesouro no céu, e aí você me segue. E o jovem foi triste para casa, porque não poderia entregar as suas riquezas assim aos pobres. O que Jesus está falando assim, para o jovem rico, que serve para nós? Será que todo mundo, quando aceita Jesus, tem que vender todas as suas propriedades e bens e dar aos pobres, irmãos? Eu creio que não é essa a lição, mas todo mundo será sondado por Jesus em seu coração. Que falsa riqueza você tem ajuntado, que tem batido contra o Senhor, que tem sido um ídolo, do qual não fará você amar o Senhor? Isso você tem que se desfazer. Me parece que Jesus olha para o jovem rico e vê as riquezas dele, tem feito ele se distanciar do Evangelho. Esse rapaz não vai me seguir se ele continuar com isso. Então eu vou provar o coração dele, para ver se ele realmente quer ser um discípulo meu. Nós somos provados, irmãos. Eu acho que não em dar todos os bens aos pobres, né? Se for o caso, Deus te abençoe, viu? Pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Mas não me parece ser o caso com todos. Mas sempre o Senhor vai provar o nosso coração. O que eu não posso entregar? Tem alguma coisa que você não pode entregar? Eu não sei se eu posso dizer assim, vou te dar uma triste notícia ou uma boa notícia. Isso o Senhor vai pedir. Isso o Senhor vai pedir de você. E não quer dizer que Deus vai tirar, Deus vai... às vezes a gente tem uma visão também derrotista da fé, né? Olha, Deus vai fazer você virar assim, uma pessoa lá de baixo, todo mundo vai pisar em você. Não é isso não, mas certamente Deus vai provar o coração. E aí, como nós iremos responder? Para que a gente ajunte verdadeiras riquezas, Deus vai contestar as falsas riquezas em nosso coração. É isso que Ele está fazendo com esses homens aqui, que estão ouvindo a palavra do profeta Miqueias e que no caso não estão atendendo, infelizmente. Eles estão ouvindo, gente, que eles são pessoas cheias de violência, eles falam mentira, a língua é enganosa, e certamente eles devem estar ficando com raiva do profeta. O que você está falando da gente? Mas se eles tivessem se atentado para essa palavra, eles seriam salvos, seriam transformados. Essa é a esperança para mim, essa é a esperança para você. Quais falsas riquezas eu tenho ajuntado no meu coração? Pensa aí contigo, tá? O que você não pode entregar para o Senhor? Fala, não, Senhor, se o Senhor pedir isso, olha, eu fico assim, pensando se eu continuo te servindo. Espero que não tenha nada, né? Tem gente que já foi provado demais, já entregou tanta coisa. Mas que, mesmo que haja isso, que você possa orar, o Senhor fala, Senhor, eu coloco à sua disposição. Se possível, não tira não, tá, Senhor? Mas eu coloco diante do Senhor. Eu fui provado, contei para os irmãos aqui, esse testemunho tão difícil, tão pesado no nosso coração, na minha vida e na vida da Anne. Quando o Isaac nasceu, os irmãos sabem, né? Ele nasceu sem respirar, e com batimento cardíaco alterado, eu não me lembro se estava sem ritmo ou estava muito baixo, mas alguma coisa assim, chama bradiocardia, né? Então, quando ele nasceu, foi para a UTI, e era de madrugada, nasceu meia-noite e pouco, e eu me lembro de 2h da manhã, 2h30, estar orando ao Senhor, e irmãos, eu estava igual Jacó, lembra da história de Jacó? Brigando com o anjo? Estava brigando com o Senhor, falando, Deus, é meu filho, eu não vou entregar para o Senhor levar não, falando assim para Deus mesmo, não entrego não, Senhor, o Senhor já pediu tanta coisa de mim. Estava brigando com o anjo, irmãos, eu perdi a briga, claro, né? Pela graça de Deus, mas ali a questão, claro que eu não estava blasfemando com o Senhor, não era isso, mas Deus estava pedindo algo tão caro, para mim tão caro, né? Pela graça de Deus, a resposta não veio naquela madrugada, tive que dormir, esperar no outro dia, visitamos ele na UTI, mas aí as notícias já eram melhores e foi melhorando, graças a Deus por isso, né? Mas irmãos, Deus nos prova, Deus nos pede, e novamente, não é que Ele vai fazer algo ruim, algo maldoso, Ele cuidou do nosso filho mais do que eu poderia cuidar, mas naquele momento Ele não me deu resposta, percebe? Penso eu que Deus poderia dizer para mim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, pode ser que Ele faça isso com você, mas naquele momento Ele não me respondeu,
Deixou eu brigando lá, eu discutindo com ele, falando: Senhor, não faça isso, por favor, não leva, né? Deus estava provando o meu coração. E Ele prova, irmãos. Para quê? Para que a gente deposite as nossas esperanças nele, somente nele. Seu coração já foi provado? Pergunto para você, seu coração já foi provado? Para que você ajunte verdadeiras riquezas e não falsas? Como que você saiu dessa prova? Você não vai precisar responder para mim não, tá? Não é só para você refletir. Como você saiu? Você saiu mais aprovado, mais apurado, como um ouro mais refinado, ou você saiu reprovado, longe do Senhor? Se foi este o caso, e tem gente que está longe do Evangelho, porque foi provado por Deus e desistiu. Falou: eu não vou continuar servindo esse Deus, que não deixou que tal coisa acontecesse comigo, que me retirou tal coisa. Que você possa voltar. O mesmo Senhor que prova e aprova, é aquele que nos dá força para voltar, para continuar, seja no meu caso ali, do filho, seja no seu caso, do que for. Que Deus dê graça para você, e eu creio que Ele dá. Sabe por quê? Porque Deus tem uma vida cheia para nós, não uma vida vazia. É cheia do que, irmãos? É cheia da graça dEle, do amor dEle, daquilo que Ele tem, pelo Evangelho para nós. Eu tenho certeza disso. E a última parte desse texto, que ela é talvez o maior castigo para aquele povo, e é aquilo que também pode ser ou o maior castigo de um lado, ou, se nós ouvirmos a voz do Senhor, uma das maiores recompensas. E eu chamo essa parte de barriga cheia de vento. Às vezes acontece, né? Você está com fome, está com a barriga cheia de vento, não tem nada. Deus fala para o povo assim: vocês vão comer, verso 14, mas não vão se fartar. A tua humilhação estará no meio de ti, removerás, mas não livrarás. E aí no verso 15, tu semearás, mas não colherás. Vai pisar a azeitona, mas não vai te ungir de azeite. Vai pisar o mosto. O que é? Aquele, talvez você já tenha visto, está em filme, pisar as uvas ali, mas não vai beber do suco de uva, do vinho. Ou seja, vocês não vão conseguir desfrutar daquilo que vocês estão querendo desfrutar. Naquele caso do povo de Israel, era um aprofundamento da miséria deles. Comer, não ficar satisfeito, ajuntar para os outros comerem, e por aí vai, né? Tudo vai ficar ao contrário. Irmãos, às vezes acontece isso conosco, né? A gente passa por adversidades e às vezes, tá, irmãos? Eu não posso julgar a sua realidade, mas às vezes é por causa daquilo que a gente fez. Às vezes é por causa daquilo que os outros fizeram conosco. Mas nós passamos muitas vezes por adversidades. Eu tenho 2 exemplos nas Escrituras que eu acho muito interessante. Um é o exemplo de Ruth e Noemi. Você lembra também dessa história? Estou lembrando de vários exemplos, que a Bíblia é tão conectada, né? A Noemi saiu com seu esposo e com 2 filhos de Belém, e ela vai até Moabe, e o seu esposo, o Elimeleque, com o Malom e Quilion, que eram os filhos dela, os 2 morrem em Moabe, os 3, né? Esposo e os 2 filhos. Olha que situação terrível, né? Ela fica apenas com as noras, e uma delas ainda volta para a casa dos pais, e a outra, que é Ruth, segue ela. Por que Noemi passa por aquilo, irmãos? Em nenhum momento as Escrituras dizem que era culpa dela. Nenhum momento. E eu creio que não era, viu? Creio que era uma adversidade do momento. Talvez doenças, havia fome na terra. Mas nós lemos outras histórias, por exemplo, de Jacó, esse homem que eu citei, que lutou com um anjo. O que Jacó estava passando? Jacó era um enganador, roubou a primogenitura do irmão, fugiu. Estava lá com o sogro dele e também enganando e sendo enganado pelo sogro, passando por adversidades por culpa dele. Eu acho que isso acontece em nossas vidas. Às vezes você passa por adversidade por aquilo que você fez. Não é verdade? Eu já passei. Mas às vezes você passa por situações adversas. Mas independente, irmãos, se nós passarmos por isso, a questão é como nós vamos lidar. Se é pelo que eu fiz, arrependimento, obviamente. Se é por algo que alguém me fez, pela situação como o mundo está, então fidelidade. Eu continuo fiel ao Senhor. E Deus está descrevendo aqui, irmãos, uma situação desesperadora. Tu comerás, mas não vai conseguir ficar satisfeito. Interessante, né? A insatisfação da barriga só demonstrava a insatisfação do coração. Irmãos, é desesperador comer ou mesmo não conseguir comer. Você já passou por isso? Eu me lembro também, né, isso foi um pouco bem menor, na verdade, do que outras situações, mas quando eu estava com Covid, né, estava com Covid, e aí, mal, claro, assim, com sintomas, mal assim, né, ainda em casa, claro, né,
E aí veio aquele momento de você perder o paladar, né, que aconteceu, né, perdeu o paladar e perdeu o olfato, e eu perdi um pouco da vontade de comer. Deu não foi tão desesperador, mas bate uma sensação de desespero mesmo, né, de tristeza. Você começa a pensar, eu já estou fraco, estou começando a não conseguir comer, ou não estou conseguindo ter vontade de comer. Fica difícil, né? Graças a Deus passou, foi pouco tempo, mas, irmãos, a situação desse povo aqui era pior. Eles iriam comer, mas não iam ficar satisfeitos. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Isso aqui é a mesma coisa do coração de vocês. Vocês se enchem mais de coisas ruins. Não é assim que o mundo está, irmãos? Sempre se enchendo, sempre comendo, né? Ou seja, sempre querendo mais. Eu preciso de mais, seja o que for. Eu preciso ter mais experiências, seja qualquer que for a experiência, né? Eu preciso ter mais coisas ao meu redor, preciso ter mais dinheiro, talvez, e nunca ficando satisfeito. Sabe, um dos piores castigos de Deus para nós neste mundo é nos entregar as nossas vontades. É quando a gente começa a fazer só o que a gente quer, e a gente começa a perceber que o que a gente quer não satisfaz o coração. Que coisa difícil, a barriga cheia de vento, está cheia, mas do que não satisfaz. Isso sempre é desesperador, né? Retrata muito bem o mundo, a nossa sociedade, e às vezes retrata a nós mesmos. E o contrário é o que, irmãos? Uma das maiores bênçãos é Deus nos dar satisfação com o que a gente tem. Com o que a gente tem. Você tem muito na despensa? Amém, glória a Deus por isso. Você tem pouco, mas dá para se sustentar? Amém, glória a Deus por isso. E eu já encontrei gente satisfeita, não tinha quase nada, mas a gente leva às vezes uma cesta básica, a pessoa fala, glória a Deus por isso. Agora eu vou ter o que comer, e Deus está usando isso para me sustentar. A questão aqui é o contentamento do coração. Está vendo? A questão da barriga ali era só uma demonstração do que vai no coração. Uma das maiores bênçãos de Deus, sabe o que é? Deixar a gente satisfeito. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi a ter fartura, ou estar satisfeito, neste caso, né? Tanto tendo em abundância, como tendo pouco. E é nesse contexto, estou citando Filipenses 4, que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele pode? Ter fartura, ter abundância, mas também ter necessidades, porque ele aprendeu a estar contente, satisfeito no Senhor. Que grande bênção, irmãos, que grande bênção. Isso é uma barriga cheia de verdade, ainda que não seja a barriga mesmo, o estômago cheio, é um coração cheio e grato a Deus. Eu vou ter que perguntar de novo, você conseguiu estar satisfeito com o que você tem? E essa é uma oração para o meu e para o seu coração. Deus, me deixa satisfeito com o que eu tenho. Pode ser o pouco, pode ser o muito. Esse povo aqui se encontrava, irmãos, precisando de um favor de Deus, precisando que Deus os abençoasse. Eles não conseguiam entender, mas eles precisavam que Deus abençoasse. Outro castigo aqui era o seguinte, vocês vão plantar as azeitonas. Azeitona parece tão comum, né? Não é muito comum, não é muito barato não, mas parece comum para nós assim, né? Mas ali era um produto caro, o azeite que vinha da azeitona, né? E diz que as oliveiras lá eram árvores nobres, né? E eles não iriam comer desse azeite, ou desfrutar desse azeite, desse fruto, né? da oliveira. E também tem a videira, né? Que dava a uva, que não iam poder desfrutar. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês não vão conseguir comer do fruto do seu trabalho. É também uma tristeza, né? O Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, ele fala que ele já viu umas coisas muito, muito estranhas sobre a terra. E uma delas é o seguinte, ele vê um homem que trabalha e deixa tudo para quem não trabalhou. Deixa às vezes para o filho, ou se não tem filho, para os outros. É gente que não ganhou a bênção de Deus de desfrutar. Você sabia, irmãos, que a satisfação em Deus também está aliado ao desfrutar com o que Deus nos deu? Novamente, a gente não precisa ser crente cabisbaixo, não. Aquele crente que não tenho nada, nada serve, não. Quando você desfruta, quando você come a sua janta, por exemplo, que você vai comer hoje, ou você já comeu, agradecendo a Deus, isso é satisfação. Isso é a bênção de comer o fruto do seu trabalho. Poder desfrutar
é um ato de adoração. Você adora a Deus quando você vem na igreja, quando você ora, quando você canta. Isso é adoração a Deus. Mas lá na sua casa, quando você come um pão com manteiga, dizendo, Deus, obrigado que eu estou desfrutando disso, isso também é adoração a Deus. Percebe? Isso é graça de Deus. Estes aqui não iam ter essa oportunidade. Eles plantaram oliveira, mas eles não iam comer o azeite, porque Deus não deixou, Deus não queria. Mas glória a Deus, porque nós podemos desfrutar do fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas mãos nesse sentido. Por final, irmãos, eu vejo aqui, dessa barriga cheia de vento, né? Homens que estavam plantando vento de fato, e como diz o ditado, colhendo tempestade. Se você perceber, o verso 16 fala o nome de 2 homens. Vocês observam os estatutos de Onri e toda a obra, ou toda a prática da casa de Acabe, vocês andam nos conselhos deles. Quem eram esses homens? Onri e Acabe, que parece que o profeta joga no meio da história assim, mas para aquele povo era gente muito conhecida, Onri era um rei, já um tanto quanto antigo para a época de Miqueias, que instituiu a adoração a Baal. E Acabe, o filho dele, casou com Jezabel. Já ouviu falar nesse nome? Jezabel, uma das piores rainhas, né, do Antigo Testamento, que devastou com o povo de Deus, fez com que a adoração a Deus fosse quase acabada na terra de Israel. Aí Miqueias está lembrando disso. Na verdade, vocês andam na lei de Onri e nas práticas de Acabe. Sabe o que Miqueias está falando? Não tem como você ser abençoado se você não segue a lei do Senhor. Se você segue, no caso aqui, o exemplo de Onri e o exemplo de Acabe, né? A recompensa, então, irmãos, de viver longe de Deus é estar sempre vazio. É ter, mas não poder desfrutar. É estar insatisfeito com aquilo que tem. Mas a recompensa de buscar a Deus, de seguir o estatuto do Senhor, é estar sempre cheio. O copo está meio cheio ou meio vazio? Não sei, tem água, glória a Deus por isso. Eu estou feliz porque Deus deixou com que aquele copo tivesse ali. E é graça de Deus que tem o copo. Pode estar meio cheio, meio vazio. Percebe? É estar satisfeito na presença do Senhor. Por fim, o que é uma vida vazia então? É aquele que não ouve, que não percebe o conselho do Senhor, que não consegue enxergar, não consegue ter sabedoria para discernir o que vem do Senhor. É aquele que ajunta falsas riquezas, é aquele que vive sempre de barriga vazia, nesse sentido, que não consegue desfrutar, tem o que tem, mas é sempre insatisfeito, ingrato. O que é uma vida cheia? É aquele que obedece a palavra do Senhor, que anda nos estatutos do Senhor. Às vezes é difícil fazer isso, mas ele continua. É aquele que ajunta verdadeiras riquezas, Devo perguntar novamente para você, você está juntando verdadeiras e profundas riquezas? E é aquele que vive satisfeito e vive com fidelidade ao Senhor. No final das contas, irmãos, quando nós chegarmos no final da vida, creio eu que nós não vamos se preocupar se a gente teve muito ou pouco, se nós fomos muito aclamados ou não. Nós vamos nos preocupar se nós realmente vivemos uma vida na presença do Senhor. Se nós estivemos diante dEle e desfrutamos da graça do Senhor que está disponível a nós. E aí, você tem uma vida vazia ou uma vida cheia? E aí vazia ou cheia do quê? Da graça, do Evangelho, do trabalho, do operar do Senhor na sua vida. Isso sim é ser cheio, ser preenchido. O apóstolo Paulo, eu termino com isso, quando ele ora pela igreja dos Efésios, lá em Efésios capítulo 3, ele fala assim, eu oro para que vocês sejam cheios, tanto na altura, na largura, na profundidade, do que? Do amor de Cristo Jesus. Que vocês sejam cheios do amor. Paulo está orando para que aquela igreja seja preenchida em todos os cantos, vamos dizer assim, desse amor que vem de Jesus. Isso é ter vida cheia, né? Ser uma vida completa da presença do Senhor. Quero orar junto contigo. E quero desafiar você a colocar-se diante do Senhor, diante desse diagnóstico da palavra. O que eu tenho feito fora da presença do Senhor? O que eu tenho cultivado, que às vezes é insatisfação do meu coração, mas que eu preciso começar a ser mais satisfeito? O que é falsa riqueza que o Senhor está pedindo para eu abandonar? Para que você possa sair daqui com um novo desafio, vamos dizer assim, com uma nova forma de enxergar, de pensar o modo como você vai viver na presença do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo profeta Miqueias. E eu te agradeço, Pai, por esta palavra dura de ouvir dele.
porque foi uma palavra certamente que aqueles homens que não queriam se arrepender não gostaram. Mas, Senhor, nós amamos a Tua palavra e nós queremos ser exortados, diagnosticados, provados por ela, Senhor. E eu desejo, Pai, tanto para mim e oro para com os meus irmãos aqui, que o Senhor nos dê sabedoria para ver e ouvir aquilo que vem do Senhor, para discernir os tempos, para realmente escolher e decidir da maneira correta. Eu oro, Senhor, para que a gente saiba ajuntar riquezas verdadeiras e não riquezas falsas, que a gente seja justo, honesto, correto, amável, que o fruto que tenhamos não seja como está aqui, fruto de impiedade, mas que seja fruto do Espírito em nossas vidas. Nos dá alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo aquilo que vem do Senhor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Senhor. Faz com que o nosso coração seja pleno, cheio da verdadeira riqueza, do verdadeiro propósito que é ser mais parecido com Jesus. Deus, não nos deixa cultivar uma vida vazia, mesmo cheio de coisas deste mundo, mas ainda insatisfeito, ainda ingrato, ainda precisando de mais coisas, ou enfim, necessitando de mais coisas deste mundo para preencher. Nos ajuda a cultivar um coração grato, satisfeito, que reconhece a boa mão do Senhor, no muito e no pouco, no tendo em abundância, ou até mesmo no padecendo necessidade. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos cultivar essa vida de satisfação, essa vida cheia da presença e da glória do Senhor, a tal ponto, Senhor, a tal ponto que isso sirva de testemunho para as pessoas ao nosso redor. Que as pessoas olhem para nós e vejam, ainda que a gente padeça, ainda que a gente passe por dificuldades, vejam o nosso bom testemunho, estarmos satisfeitos no Senhor, estarmos cheios do amor e da graça do Senhor, a tal ponto que as pessoas que conviverem conosco sejam impactadas, porque nós estamos cheios de gratidão, porque nós estamos sempre próximos do Senhor e com a Tua presença, Pai. Esse é o meu clamor. E, Pai, muitas vezes na minha vida, isso será obra de milagre, Senhor. Mas eu quero continuar caminhando em direção a esta verdade do Teu Evangelho, para mim e para todos nós aqui, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Nós vamos ainda continuar o nosso culto, indo